Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado aqui nesse vídeo e ir comigo até o final. Não esqueça o seu like e também a sua inscrição. Bom, essas etapas são importantes, viu? O seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento ao final. Você é muito bem-vindo aqui. Vamos lá. Temos um fato inusitado, porém esperado. Esperado, programado, anunciado, prepararam o psique coletivo, sustentaram muitas narrativas, pseudo-pesquisas científicas que sustentam a ideia de que há um problema com o arroto da vaca, o pum da vaca. Este é o grande problema do mundo, na verdade, e, inclusive, segundo alguns artistas e a própria Anitta, diz que o problema do mundo é o pum da vaca. Olha, dependendo de quem estiver no governo, essa narrativa tende a ser mais forte ou mais leve, mas isso é uma agenda mundial. Por exemplo, se tiver alguém da direita, a Amazônia está queimando, eles vão fazer a musiquinha, o Pantanal está queimando a musiquinha, gente chorando, arrependida, ai meu Deus, olha como é que pode, ninguém faz nada. Mas se for um governo de esquerda, é o problema da mudança aí no clima mundial, é que está muito seco, realmente as condições não são favoráveis. Então a narrativa, ela muda, dependendo, o peso que se põe sobre o governante, depende, né, do seu perfil político-ideológico. Tratando-se aqui de Brasil, mas a cobrança e essa questão ela é global porque tem uma agenda mundial e eles não vão retroceder. Tem derrotas e perdem em alguns flancos e avançam em outros. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós estamos vendo que no dia de ontem foi dado mais um passo para acabar com a agricultura tradicional, eu vou explicar por quê, e também com o agronegócio, vamos colocar assim, o agronegócio tradicional. Tudo será substituído por sintéticos. Sintéticos. Inclusive hoje eu estou gravando um conteúdo para o Abaplay, se chama No Food, a corrupção alimentar. E aí eu estou explicando a questão da Agenda 30, estou falando ali como essa horda de filantrocapitalistas, esses filantropos megacapitalistas, como eles estão investindo em ovo sintético, em a fruta sintética, vegetais sintéticos, em carne sintética, porque eles estão alegando que a agricultura tradicional é um problema para o mundo. Mas é uma grande hipocrisia, eu tenho falado disso, a última aula ao vivo no Abaplay foi sobre isso. Então, só lembrei para falar para vocês o seguinte, a Dinamarca se tornou o primeiro país do mundo a criar um imposto pelo pum da vaca. A Dinamarca se tornou o primeiro país do mundo a criar um imposto. Os produtores da Dinamarca serão obrigados a pagar um imposto por criar vacas. A produção de carne, de leite, etc., um imposto obrigatório, não tem como fugir. Está aqui a jurisprudência para o que eles buscavam, para o que eles planejam. Eu sei que isso é inusitado, é uma estranheza muito grande, mas não ri muito não, viu? Porque, segundo dados da Dinamarca, a emissão de gases poluentes na Dinamarca, 50%, segundo os dados estatísticos de agências europeias, 50% vem da produção de gado. Né? A Dinamarca tem um clima terrível, a poluição é terrível na Dinamarca, você não consegue nem respirar, não é verdade? Mas lá, segundo os mesmos, 50% dos gases que são emitidos, no caso aí, o metano, vem do pum da vaca. Então o problema são dos produtores. Não ria muito não, viu? Porque aqui no Brasil 75% vem do agronegócio. Então veja, se há um problema para lá, é uma jurisprudência para o pepino que eles vão empurrar aqui. Isso eleva tudo e vai empurrar o mundo para os sintéticos, para o industrial, para aquilo que já vem sendo programado e manipulado, inclusive pelas fundações do tio Bill, que estão financiando startups de tecnologia alimentar. Ok, eu vou mostrar para vocês aqui a notícia, tá? Vou mostrar para vocês a matéria, e aí eu faço mais dois comentários que são importantes. Vamos lá, então a primeira matéria que eu coloco para vocês é do Terra Brasil Notícias, mas também está na Associated Press. Inusitado, país anuncia que será o primeiro a taxar arroto e peido de vaca, entenda e saiba qual.
Meu Deus do céu. De forma inusitada, um país está prestes a se tornar o primeiro país do mundo a implementar uma taxação sobre emissões de gases de efeito estufa provenientes da atividade agrícola, incluindo o metano liberado pelo arroto do boi. Esse ataque ao agro não é uma exclusividade do mandatário brasileiro. Não é dos esquerdistas, nada disso. Isso é uma agenda mundial. Por isso que a minha fala introdutória é necessária. Segundo informações do UOL, e o UOL pegou da Associated Press, após meses de negociações envolvendo representantes e produtores e grupos ambientalistas, o governo da Dinamarca chegou a um acordo para cobrar cerca de 100 euros anuais por cada boi ou vaca nos rebanhos. Essa taxação entrará em vigor a partir de 2030. É claro que seria 2030. Você vai no mercado aqui no Brasil, eu fiz vídeo sobre isso aqui para vocês nas redes, eu mostrei. Vai lá, tem carne ambientalmente responsável. Está lá, 2030. 2030 é a agenda das Nações Unidas. Os ruminantes, especialmente os bovinos, produzem metano como parte do seu processo digestivo. E esse gás é liberado na atmosfera através da boca dos animais. Nos primeiros 20 anos, o metano tem um impacto 80 vezes maior no agravamento da crise, em comparação com o CO2. O problema não é só o CO2. Né? Eles esquecem que nós temos uma coisa chamada atmosfera. O ministro da Taxação da Dinamarca, Jeppe Bruus, afirmou: seremos o primeiro país do mundo a criar um verdadeiro imposto de carbono para a agricultura. Esperamos que outros países se inspirem nessa medida, ou seja, avancem para poder destruir a agricultura tradicional, o agronegócio tradicional. A produção de alimentos, incluindo a abertura de novas áreas produtivas, é responsável por quase 1/4 das emissões globais e totais. Olha isso aqui. Na Dinamarca, um país que exporta carne suína, leite e derivados, a agricultura responde por quase 50% das emissões nacionais. No Brasil, essa porcentagem é ainda maior, chegando a 75% de acordo com dados recentes. Só que, olha que interessante, deixa eu falar do imposto. De acordo com a proposta, cada produtor rural pagará 300 coroas, ou seja, cerca de 40 euros, né? Por tonelada de CO2 emitida em 2030. Esse valor aumentará para 750 coroas em 2035. Então, vai aumentando gradativamente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa rápida. Essa matéria também está em outros lugares, como eu falei. Veja, a China é responsável 142 vezes mais, vou repetir, a China é responsável 142 vezes mais pela poluição mundial do que a Dinamarca. Vou repetir. Comparando taxas de emissão, é claro que a população na casa de bilhão, mas se formos falar de poluição, é poluição. Emissão é emissão. Destruição é destruição. Né? Esse não é argumento balizar. Dinamarca, cerca de 50% do que o país produz de gases pesados, gases do efeito estufa, né? Segundo os mesmos, vem do agronegócio. A China é responsável 142 vezes mais da poluição global que a Dinamarca. Sabe quando vocês vão ver isso sobre a China? Nunca. Porque a China não vai penalizar o seu próprio negócio. Porque o modelo imperial chinês, para ter a hegemonia global, passa pela economia. E os globalistas fizeram na China um case para outros sensores de controle, principalmente o social, correto? Visando o Estado. E aí viram, na abertura pós-Guerra Fria, aquele fenômeno da globalização, a China entrando no mercado, inclusive o governo socialista brasileiro, na época, se aproveitou da entrada da China no mercado para aquele boom de commodities, naquela explosão de commodities, e roubaram tudo que tinham que roubar nesse período, certo? Toda a roubalheira do mundo foi nesse período, boom de commodities. Eles não fizeram nada de alavancagem, de estruturação dos setores fundamentais da nossa economia, nada. Tudo que fizeram foi para roubar e se perpetuar no poder. Então vejam, a China é 142 vezes mais responsável. Só que tem um detalhe, os caras estão fazendo isso aqui em nome da economia verde, certo? Tem os ESGs, tem os fundos de investimento, tem as organizações dos globalistas, os fundos globais para o estímulo à economia verde, à energia verde, que é insustentável. O modelo que você tem hoje de energia solar, por exemplo, é insustentável. Energia eólica, insustentável em larga escala. Nós, no Brasil, temos energia limpa,
limpa e capacidade de produzir muito mais não é estimulado. Ok, perfeito. Agora veja uma coisa. Eles falam muito da necessidade de substituir o carro convencional, a combustão, pelo carro elétrico. Perfeito, acho que tecnologia é importante, o que a gente puder minimizar é interessante, só que tem um detalhe, senhoras e senhores, o carro hidrogênio está aí, ninguém faz nada. Tem um outro detalhe, o carro elétrico é a maior falácia do mundo em relação ao clima. Por quê? Para produzir o carro elétrico, assim como para produzir um smartphone ou qualquer dispositivo tecnológico, precisa de minerais. Esses minerais são conhecidos como minerais de terras raras. Sabe, os minerais que são fundamentais para se construir baterias, para se construir circuitos elétricos, para os grandes eletrônicos, aviões. Depende de uma classe de minerais conhecido como ouro do futuro ou minerais de terras raras. Dá uma gugada para você ver a destruição que é ao meio ambiente para poder extrair os minerais de terras raras. A China é o maior produtor mundial, não é o maior extrator. A China não extrai tanto, porque já acabou com basicamente as suas reservas de minerais de terras raras, fez a mesma coisa nos outros países ali da Ásia, inclusive a Mongólia. Mas a China, por exemplo, ela tem a tecnologia para refinar e extrair. O país extrai, exporta para a China refina e devolve terras raras para os Estados Unidos, devolve para os países europeus, devolve para o Japão e por aí vai. A China é o grande detentor da tecnologia e outros países estão crescendo nisso. O Brasil tem uma das maiores concentrações de terras raras, não só este, mas também de nióbio, por aí vai. Mas os minerais de terras raras são importantíssimos, caríssimos. E para se fazer o carro elétrico, a destruição ambiental que se tem para o mesmo é enorme. Enorme, mas ainda assim eles sustentam essa lógica. Então veja, é uma incoerência muito grande. Então não dá para celebrar essa bizarrice que vocês viram relacionado à questão do imposto do pum e do arroto, né, do peito e do arroto da vaca. Porque isso é um modelo, isso é jurisprudência, isso é um modelo para o agronegócio brasileiro, isso é um modelo para o que eles vão impor para o mundo inteiro. Agora, hoje o imposto é para o agricultor, amanhã encarece toda a cadeia produtiva, porque se o produtor fica mais caro para ele vai encarecer o seu produto. Imagine aqui, gente, olha a disparada, inclusive, da cotação do dólar, olha o que está acontecendo no nosso país. Então, é uma estratégia clara por causa dessa agenda global. Amanhã o imposto, como já estão falando, do imposto do carbono, vai estar registrado no seu cartão de crédito quando você comprar alguma coisa. Isso é distópico, é Black Mirror, é coisa de futurista, de filme de ficção científica? Não, não é não. Esse experimento social está ficando claro e real, à medida que os grandes filantrocapitalistas estão trabalhando nessa agenda global e vão controlar o que as pessoas comem, vão controlar como as pessoas produzem, e os alimentos ficarão cada vez mais e mais sintéticos, artificiais, as pessoas dependerão ainda mais de suplementos que são produzidos pela indústria. Então, o que é natural, o que é bom, o que é orgânico, não vale a pena você consumir. Você tem que consumir o que é artificializado, porque nisso eles têm um controle absoluto. Bom, senhoras e senhores, eu vou parar por aqui. Eu volto mais tarde com outro conteúdo. Se você gostou, se tem outros comentários, faça aqui. Não sou o dono da verdade, essa é a minha opinião diante destes fatos. Fiquem atentos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Compartilhe.